Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto. Esta semana tivemos mais uma semana muito entusiasmante, com repleto de grandes momentos no mundo do desporto, e é sobre isso que eu vou falar neste quinto episódio. Já sabes, antes de qualquer coisa, peço que subscrevas o canal, que atives o sininho, que partilhes com todos os teus amigos e familiares, conhecidos que adoram desporto, tal, tanto como eu e como vocês que veem os meus vídeos. Agradeço desde já pela audiência. E começando pelo futebol, vou iniciar este vídeo falando do Porto Benfica e do Sporting Braga também, mas começando pelo Sporting Benfica, pelo Porto Benfica, porque realmente havia muita expectativa em relação a este clássico. O Farioli vinha de uma sequência de 9 vitórias, poderia continuar a perseguir o recorde de André Vilas-Boas de 11 vitórias consecutivas. Pautou-se por um 0-0. Este clássico foi um dos clássicos mais mal jogados, se é que se pode dizer desta forma, mas dos mais fracos a nível de qualidade que eu vi nos últimos anos. Uma equipa do Benfica muito cautelosa, com uma estratégia bastante defensiva, a jogar para o pontinho, como o próprio Mourinho admitiu no fim, na conferência de imprensa. Eu não vou elogiar a estratégia de Mourinho, mas vou dizer que entendo que, dado o atual momento da equipa, fruto de grande desconfiança, de que vinha de um ciclo de 5 jogos em 16 dias, em que ainda estão a assimilar as ideias do treinador, em que a equipa ainda não respira confiança, como eu disse anteriormente, eu considero que foi uma boa estratégia. Sinceramente, considero que foi uma boa estratégia. Conseguiu manietar as armas mais importantes do Porto, o meio-campo do Benfica, nomeadamente o Barrena e o Rios, fizeram uma grande pressão sobre os jogadores da linha ofensiva do Porto. Depois também os jogadores mais ofensivos do Benfica, como o Pavlidis, fizeram uma grande pressão sobre o início de construção do Porto no Varela, que tem sempre um grande impacto na construção de jogo do Porto. É verdade que o Porto teve mais oportunidades, é verdade que o Porto criou mais, é verdade que o Porto poderia ter ganho o jogo, teve oportunidades para tal, mas foi um clássico muito sem saborão, para mim, na minha opinião. Um clássico sem golo já não acontecia desde 2017. O futebol vive de golos, e quando um jogo não tem golos, não é a mesma coisa. Fica o registro, na minha opinião, de uma atitude medrosa do Farioli, na minha modesta opinião, na minha visão. Eu acho que ele poderia ter arriscado muito mais cedo. E não estou a dizer tirar um trinco e meter um avançado nos descontos, porque isso para mim não teve sentido nenhum. Podia ter dado os seus frutos, porque o Mora é muito bom jogador e manda uma bola à barra logo a seguir, mas nem estou a falar por ser o Mora. O Porto contra equipas que defendam de uma forma muito compacta e organizada tem bastantes dificuldades. Já na primeira meia hora em Barcelos tinha demonstrado essas mesmas dificuldades, e é necessário alguém que desequilibre, alguém que realmente consiga abrir espaços, consiga ser um efeito de surpresa nos adversários, e esse é o Mora ou o William Gomes. E pautou, na minha opinião, foi mesmo muito tardia a entrada do Mora no jogo. Colocar o Mora no lugar do Alan Varela nos descontos, para mim, não teve qualquer tipo de sentido. Foi mesmo correr um risco que não é, na minha opinião, um risco. Faltava muito pouco tempo, o jogo estava completamente controlado, o Benfica não se estava a revelar uma ameaça séria para a defesa do Porto, portanto não entendi essa decisão de Farioli. Empate que não comprometem nada as aspirações do Porto, continua com 4 pontos de avanço em relação ao Benfica e 3 do Sporting. O Sporting, esse que mais uma vez não teve uma exibição muito convincente, conseguiu adiantar-se no marcador com um golo do inevitável a Luís Soares, que está a fazer uma grande época. Muitos adeptos em Alvalade já esqueceram do Gyökeres, está mesmo a ser um grande início de carreira no Sporting por parte do avançado uruguaio, mas depois faltou ritmo, faltou intensidade, faltou imaginação, faltou criatividade. O Braga foi melhor, na minha opinião, foi muito melhor no jogo, e mereceu conseguir o empate nos últimos minutos. É verdade que é um penalti totalmente infantil e desnecessário do Yulman, uma abordagem completamente evitável, principalmente numa altura em que temos VAR. Puxar a camisola de um jogador ou o braço
pões-te a jeito, corres o risco de que esse lance possa ser revisado, possa ser revisto pela equipa de arbitragem e podes levar com um penalti. É verdade que o Yulman foi dos melhores em campo, mas borrou a pintura, como eu costumo dizer, com esse lance. O Braga conseguiu empatar por intermédio do Zalazar. O Zalazar é dos jogadores mais interessantes do futebol português, sem dúvida alguma, na minha opinião, apesar de já estar numa equipa, uma equipa boa, podemos dizer que é uma das equipas mais sólidas e consistentes do nosso campeonato, mas merece outros voos, merece estar numa equipa que lute por títulos mais ambiciosos. Portanto, eu acredito que o Salazar está a realizar a sua última época no Braga porque é realmente muito bom e diferencia-se dos demais. Portanto, grande empate do Braga em Alvalade. É verdade que já são 5 jogos sem ganhar para a Liga, mas acredito que este empate vai reforçar a confiança da equipa e vão voltar a retomar o caminho dos bons resultados na Liga Portuguesa, já que estão a fazer um bom caminho com 2 vitórias na Liga Europa. Quanto ao futebol, também queria falar sobre a nova lesão do Rodri. Eu sou um grande fã do Rodri, acho que o Rodri é um dos melhores jogadores do mundo, é um dos melhores médios que eu já vi, ali na linha de Sérgio Busquets, que anunciou o fim da sua carreira no início da semana passada. Sérgio Busquets, que um dia o Vicente Del Bosque disse que vês o jogo e podes não ver o Busquets, mas se vês o Busquets podes ver o jogo todo, e é muito isso. O Busquets era cerebral, tal como o Rodri, é uma grande perda para o City, é uma grande perda para a seleção espanhola. Ele diz que é apenas um problema muscular, esperemos que assim seja. O futebol necessita de jogadores como o Rodri. O Rodri é mesmo fundamental para Manchester City e para a seleção espanhola, e é uma delícia vê-lo jogar. Está a demorar mais tempo do que o habitual para poder voltar ao seu melhor nível depois de uma grave lesão, mas é preciso dar tempo ao tempo. Estas lesões são complicadas, podem haver recaídas, e eu acredito que o Guardiola está a fazer a melhor gestão possível do Rodri, e foi pena que esta lesão, que aparentemente é uma lesão muscular, tenha impedido esse progresso e esse avanço do Rodri para recuperar o seu melhor nível. Em relação ao campeonato espanhol, a destacar, obviamente, a derrota surpreendente e a humilhação do Barcelona em Sevilha. Eu vi o jogo e na primeira parte poderiam estar 5-0 ou 5-1 a favor do Sevilha. Isto não estou a brincar. Peço-te que vais ver o jogo, o resumo alargado do jogo para tu entenderes aquilo que eu estou a dizer. A linha avançada do Flick funcionava bem o ano passado, nem pode-se dizer que se funcionava muito bem. O Barça concedia muitas oportunidades de golo, mas agora ainda concede mais e é mais frágil defensivamente porque perdeu o Íñigo Martínez, que era o chefe da defesa, era o comandante do Leme. O Cubarsí tornou-se um central do lado esquerdo com a saída do Íñigo Martínez. Não é o mesmo jogador a jogar nesse perfil, nem parece o mesmo Pau Cubarsí do ano passado. Portanto, uma saída também mexeu na estrutura defensiva do Barcelona, cujo Flick e trabalho do Flick eu elogiei bastante e continuo a elogiar, mas é necessário que haja um plano B. Quando o plano A não está a funcionar, tem que haver um plano B. Outra coisa, o efeito de surpresa da linha avançada já não existe neste ano, portanto acho que faz todo sentido que o Flick reveja a sua maneira de ver o futebol e de adaptar as estratégias consoante aquilo que o jogo pede. No jogo com o Paris Saint-Germain, a meio da semana, para a Liga dos Campeões, um empate era mais do que bom, tendo em conta que o Paris Saint-Germain engoliu fisicamente o Barcelona na segunda parte e mesmo assim quis jogar novamente com aquela tática kamikaze e sofreu um golo em contra-ataque do nosso Gonçalo Ramos. Uma vitória justíssima por parte do PSG, uma equipa de autor do Luís Henrique, mas voltando ao Barça, muito trabalho por fazer. Não se pode justificar tudo com as baixas do Fermín, do Juan Garcia, do Lamine e do Rafinha, porque realmente os jogadores que jogaram ontem, o 11 que o Barça apresentou ontem, têm que jogar mais. Dani Olmo está completamente desaparecido, não parece o mesmo jogador, está com uma crise de confiança muito grande. E há outros jogadores que necessitam dar um passo em frente, e eu vejo um Pedri e um Frenkie de Jong extremamente esgotados fisicamente, e sem esses dois a manobra do Barça não é a mesma. A pressão ofensiva que o Barça coloca sobre o portador da bola já não é a mesma, e portanto expõe-se mais. O Sevilha
fez uma grande exibição, grande trabalho de Matias Almeida a recuperar a garra, o espírito e a alma das equipas sevilhanas e para já está em quarto lugar, o quarto ou quinto lugar, já não me recordo bem, mas está muito à frente da tabela classificativa, num lugar que ninguém esperava que poderiam estar nesta altura da época, portanto, tiro o chapéu a Matias Almeida, grande trabalho. Em relação ao Barça, muito trabalho por fazer por parte do Flick. Agora vem a paragem de seleções, pode ser importante. É verdade que ele perde a maior parte dos jogadores, mas também tem muitos jogadores lesionados que os vai recuperar para depois da paragem de seleções. Mas, sinceramente, ontem que ouvi é bastante preocupante. Uma grande fragilidade defensiva, pouca intensidade, pouca alma, e mesmo assim o Barça podia ter empatado o jogo se o Lewandowski não tivesse falhado um penalti. Ou seja, o Barça mesmo a fazer a pior exibição e o pior jogo da era Flick podia ter empatado o jogo ou até ganho, quando o Lewandowski teve uma oportunidade para fazer o 2-2. Não o conseguiu, perde por 4-1, a equipa desintegrou-se nos últimos minutos, e perdeu justamente. É uma goleada histórica por parte do Sevilha e a pior derrota da era Flick, como disse anteriormente. Continuando no Barça, está toda a polémica entre o Barcelona e a Federação Espanhola de Futebol, tudo isso pela forma como ambas geriram muito mal este processo do Lamine. O Lamine Yamal vem arrastando uma pubalgia desde o início de agosto. O miúdo ainda está em formação, ele é muito bom, mas a sua musculatura ainda está em formação e é preciso cuidá-lo, quer o Barcelona, quer a seleção. Eu neste aspecto não vou dizer que quem é que está a falhar mais na gestão, se é o Barcelona ou se é a Federação Espanhola de Futebol. O Luís de la Fuente tem pouquíssimas vezes o Lamine durante o ano. Eu entendo que ele diga se joga no clube também está apto para jogar na seleção, mas infelizmente temos que concordar com aquilo que muita gente tem dito. É o Barcelona que paga o salário ao Lamine Yamal, é o Barcelona que tem que ter a sua melhor versão em último caso. Se não consegue jogar neste momento no seu melhor nível em ambas em ambas entidades, neste caso Barcelona e Seleção Espanhola, é preciso dosá-lo na Seleção Espanhola. É um jogador vital para o Barcelona, é um jogador vital para a Seleção Espanhola, mas é preciso cuidá-lo. Temos o exemplo do Ansu Fati, que está a renascer para o futebol, e estou muito feliz com este regresso do Ansu Fati. Vamos ver se vai ter continuidade e se não é só fogo de vista, mas é o melhor marcador da Liga Francesa. É verdade que muitos golos são de penalti, mas é fantástico ver o Ansu Fati recuperar o seu sorriso e a sua alegria de jogar ao fim de tanto tempo depois de um calvário interminável de lesões. Mas sinceramente, voltando ao Lamine, é muito importante que o cuidem. Tem 18 anos, ainda está em formação, ainda necessita de conhecer o seu corpo e perceber os sinais do seu corpo, e não é o Lamine que vai, não estejam à espera que seja o Lamine Yamal a dizer não quero jogar ou não vou jogar. Ele quer jogar tudo, ele quer jogar todos os minutos, e é normal que assim seja. Tem que haver uma liderança forte, quer do Flick, quer do Luís de la Fuente, e que eles se entendam, porque sinceramente o que se passou entre o Flick e o Luís de la Fuente, a última conferência de imprensa do Luís de la Fuente, não é bom para o futebol espanhol, porque sinceramente as grandes equipas têm que ter uma boas relações com as seleções e vice-versa, e portanto acho que faz todo sentido é que se alinhem ideias, que vejam o que é melhor para o jogador. O Lamine não deveria ter jogado os 90 minutos contra o PSG, era um jogo muito importante sim, mas era um jogo apenas fase de grupos, arrastou-se na segunda parte, teve apenas um lance que poderia ter levado ao segundo amarelo do Nuno Mendes, que está numa forma inacreditável, mas tirando isso, foi mesmo um fantasma em campo, e ele deveria ter sido substituído porque ele não estava bem, notava-se que ele não estava bem fisicamente, acabou o jogo com as mãos na cintura, e está aí a resposta porque está a arrastar uma pubalgia. Portanto, este processo deveria ter sido gerido de uma melhor maneira, na minha opinião. Ainda no futebol, um último destaque para a eliminação mais do que surpreendente, é uma eliminação histórica do Brasil na fase de grupos de um campeonato mundial de sub-20. Nunca tinha acontecido. O Brasil era um grupo difícil, com México, Espanha e Marrocos. Marrocos está a ser uma das grandes surpresas da competição, mas o Brasil, que sempre teve grandes seleções nestas competições, que sempre trouxe o seu joga bonito, está a passar por uma crise de identidade muito grande que está a afetar a seleção brasileira. A seleção brasileira, há uns tempos atrás, em qualquer mundial, antes de qualquer mundial,
qualquer dos intervenientes no futebol, qualquer adepto do futebol, iria considerar o Brasil como uma das seleções favoritas para ganhar o Mundial e neste momento não está nem sequer no top 5 das favoritas para ganhar o Mundial, na minha modesta opinião. Ancelotti é um grande treinador, é um grande condutor de homens, sim, mas não acredito que vá a tempo de conseguir dar uma identidade e uma nem só uma identidade, é conseguir dotar a equipa das armas necessárias para poder ganhar um Mundial, que ainda para mais tem mais um jogo do que o habitual, tem 8 jogos, portanto o destaque para esta eliminação absolutamente surpreendente, histórica do Brasil na fase de grupos do Campeonato do Mundo Sub-20. E para terminar sobre o futebol, o Liverpool está a passar por uma crise enorme. Eu não vou. Em relação ao Liverpool, eu vou analisar sempre o Liverpool com uma grande lupa este ano, porque é impossível de medir o impacto da morte do Diogo Jota naquele balneário. Era um jogador muito querido, era um jogador praticamente consensual, um colega de equipa que era muito importante dentro daquele balneário, e eu não sei até que ponto esta versão do Salah também não está relacionada com isso. É verdade que o Salah não tem estado bem. Claro, nem vou falar do Wirtz, o Wirtz não conviveu com o Diogo Jota, o Wirtz é uma questão de adaptação, vai necessitar do seu tempo e de aumentar a sua musculatura para poder vingar na Premier League, que é uma liga muito física. A alemã também é, mas dá muito espaço. A inglesa é muito mais forte na marcação e o Wirtz está a sentir muitíssimas dificuldades. Mas voltando ao Liverpool, acredito que a morte do Jota tem um impacto também neste rendimento da equipa. A equipa perdeu uma das suas almas e é difícil analisar o Liverpool. É verdade que o Slot tem muito trabalho, é verdade que gastou quase 500 milhões de euros no mercado de transferências, mas todas as equipas necessitam do seu processo de maturação e eu acredito que o Liverpool vá conseguir, nos meses em que se decidem os títulos, estar à altura da situação. Perdeu a contratação do Marco aí e, na minha opinião, era o mais importante de todos. Não estou a dizer que a contratação do Isaac não era necessária, a contratação do Wirtz não era necessária, mas o que o Liverpool precisava era de reforçar o eixo defensivo, não o fez. Veremos se não será um erro histórico. Aqui estaremos para acompanhar o percurso do Liverpool, mas eu continuo a relativizar muito o que se vai passar com o Liverpool nesta época, porque eu acredito que a perda do Jota antes da época iniciar vai ter um impacto muito grande, principalmente a nível emocional. E isso é impossível de quantificar. Os jogadores não são máquinas, são profissionais sim, mas não são máquinas. No ciclismo tivemos os europeus de estrada, em que mais uma vez tivemos o mesmo desfecho, a mesma história dos mundiais de Ruanda na semana passada. Evenepoel ganhou o contrarrelógio de forma tranquila, com uma vantagem bastante considerável sobre o Filippo Ganna, que é outro dos especialistas no contrarrelógio. Desta vez o Pogacar decidiu não competir no contrarrelógio, decidiu não correr. E depois na prova de estrada tivemos mais uma vez a prova provada de que Pogacar é neste momento para mim o melhor desportista da atualidade e é provavelmente o melhor ciclista de sempre. Os resultados de Pogacar são extraordinários. Ganhar o Tour, o Mundial e o Europeu no mesmo ano, ninguém o tinha feito. Repetir Mundial e Europeu no mesmo ano, só o Peter Sagan, mas além do Mundial e do Europeu, o Pogacar ganhou o Tour, ganhou não sei quantas clássicas, vai agora competir no último monumento do ano na Lombardia e pode ganhar o seu 10º monumento. Ou seja, estamos a falar de um atleta ímpar. E o Vingegaard, é verdade que o João Almeida tem estado doente e acabou por desistir. Só 17 ciclistas terminaram esta prova, portanto vemos a dificuldade da mesma, mas isto para dizer que o Vingegaard provou que ainda não é um ciclista para corridas de um dia. É um ciclista muitíssimo bom em corridas de 3 semanas, é um voltista, sem dúvida alguma, mas o Pogacar está num nível muito superior. E para mim um ciclista não pode ser só avaliado em corridas de 3 semanas e não pode ser só avaliado em 5 a 6 corridas que faz durante o ano. O Pogacar corre imenso durante o ano, vai a todas quase e consegue ter um rendimento superlativo. Quando não ganha, faz pódio. Quando não faz pódio, fica ali em quarto lugar a 1 segundo do pódio, como foi no contrarrelógio, que não era nada adaptado às suas características, como o Mundial de estrada no Ruanda. Portanto, o Pogacar está num nível superlativo
Veremos o que vai acontecer no próximo ano, se o Evenepoel vai conseguir desafiar o Pogacar em etapas de alta montanha e nestas corridas em que haja montanha. A rolar o Evenepoel é superior, mas quando sobe um bocadinho mais a pendente, Pogacar diz-se presente e é um animal. É um animal competitivo e é um grande campeão. No ténis, tivemos a vitória do Nuno Borges em direção aos oitavos de final do Masters 1000 de Xangai. É verdade que jogou contra um atleta fora do top 200, o Shang, o chinês, jogava em casa. Mesmo assim, considero que o Borges podia ter jogado um bocadinho melhor. Veremos o que é que vai fazer contra o de Minor. Eu continuo a dizer que o Borges transcende-se nestes jogos, transcende-se quando joga contra os melhores jogadores do mundo. De Minor é um jogador muito sólido e com a sua posição muito cimentada no top 10 mundial, pode trazer muitos problemas, mas eu considero que o Nuno Borges tem jogo para poder derrotar o de Minor em piso rápido. Veremos se vai ser assim ou não e se ele consegue marcar presença nos quartos de final de um Masters 1000. Seria um resultado fantástico. Masters 1000 de Xangai esse que fica marcado por variadíssimas desistências e pelas condições brutais de jogo que têm causado várias surpresas no quadro principal masculino, nomeadamente a desistência do Sinner contra o Griekspoor, contra o holandês, quando já estava no terceiro set com 3-2 a favor do holandês, o Sinner teve um colapsou completamente. As câimbras tomaram conta dele e ele acabou praticamente a não conseguir mexer-se. E eu acho que é preciso terem atenção e levar em linha de conta que isto é um desporto, que é necessário que hajam condições mínimas para que os jogadores se possam exibir ao seu melhor nível. Não é concebível que se jogue numa porcentagem de umidade próxima dos 80%. Eu não sei se reajustar o calendário, se reorganizar, se colocar o Masters 1000 de Xangai numa outra fase do ano, mas as condições de jogo têm sido brutais. O compromete a qualidade dos jogos e, portanto, eu entendo perfeitamente que muitos tenistas se queixem da quantidade excessiva de jogos e das condições brutais de jogo. O Taylor Fritz queixou-se, o Pé Ricard queixou-se, vários jogadores queixaram-se, o próprio Djokovic. Djokovic já teve uma polémica esta semana com o Alcaraz, uma troca de opiniões. Uma troca de argumentos, ou seja, opiniões que não são que não condizem uma com a outra. O Alcaraz considera que o calendário do ténis é excessivo, tem muitos torneios e que muitas vezes a ATP obriga os jogadores a jogar determinados torneios e que isso não é bom para a modalidade. O Djokovic contrapõe dizendo que o Alcaraz escolhe ir a exibições também e jogar torneios que não são torneios oficiais e por isso não se devia estar a queixar do calendário. Nesse aspecto não sei dizer quem é que tem razão, simplesmente acho que quem tem telhados de vidro como o Djokovic, que falsificou um documento para poder entrar num país, para poder competir num grande slam, na altura do Covid, não acho que tenha grande moral para para criticar os seus colegas de profissão quando tentou ir contra as regras e ser ele a ditar as regras que estavam a ser implementadas para todos os outros tenistas. Portanto, sinceramente, acho que é um pouco de hipocrisia do Djokovic dizer o que disse e por isso estou mais do lado de Alcaraz. Acredito que se o calendário fosse mais reduzido, a qualidade de jogo do que se via nos torneios era superior e quem sabe não seria até mais equilibrado e não havia só este binómio Alcaraz-Sinner nos Grand Slams. Nunca sabemos se isto é verdade ou não, mas é uma opinião muito pessoal. No circuito feminino, destaque para a grande vitória da Amanda Anisimova, seu segundo Masters 1000 deste ano, depois de Doha, depois da final do Wimbledon, depois da final do US Open. É claramente o grande ano de confirmação da Amanda Anisimova no ténis. Tem um ténis fantástico, é das jogadoras que melhor responde no circuito e muito ofensiva. É muito sólida, quer de esquerda, quer de direita, tem uma esquerda fantástica e, portanto, está a fazer uma época fenomenal. Já se apurou para as WTA Finals, está no top 4 mundial, está muito próximo de ultrapassar a Goff no ranking.
Golf, essa que foi completamente banalizada pela Anisimova neste torneio de Pequim. Portanto, a Anisimova, grande época, uma época de confirmação de uma grande tenista que no próximo ano ainda será mais perigosa e acredito que poderá estar na iminência de ganhar o seu primeiro Grand Slam logo no início do ano, no Australian Open. No basquetebol, tivemos uma nova polémica com o Luka Doncic. Eu sou suspeito, eu adoro o Luka Doncic, é o meu jogador preferido, portanto é difícil para mim falar no Luka Doncic, mas vou tentar ser imparcial. É verdade que não fica bem, não é uma boa imagem o Luka Doncic ser apanhado numa cadeia de fast food a comprar comida. É verdade que já teve episódios e devia-se poupar mais e devia ser mais recatado e se quer comer fast food, para que encomende, que peça a alguém do seu entorno para ser ele a ir buscar a comida, porque isto dá asa a muita polémica, dá asa a muita especulação. Já há muita gente a dizer que ele só emagreceu para fazer a capa da revista da GQ e para competir ao mais alto nível pela Eslovénia e que vai voltar voltar a ganhar peso a jogar agora pelos Lakers na NBA. Eu não me quero acreditar nisso. Eu acho que ele é um ganhador. Acho não, eu tenho a certeza. Ele é um ganhador. Ele vai querer provar a toda a gente que no seu melhor, já com um segundo ano de adaptação aos Lakers e a jogar com o LeBron, pode claramente ser um dos grandes favoritos a ganhar o título. É verdade que os Lakers não têm um roster, não têm um plantel muito recheado. É difícil fazer rotação neste plantel se não houver mais contratações, mas eu acredito que o Luka Doncic pode marcar completamente a diferença. Estamos a falar de um jogador que tem a segunda melhor média de pontos nos playoffs, só superado pelo Michael Jordan. Portanto, estamos a falar de um jogador que é decisivo nos momentos-chave, que aparece, é muito clutch, é um jogador extraordinário, tem uma visão de jogo fora do normal. E eu acredito que ele possa fazer a melhor época de sempre e conseguir levar os Lakers ao título da NBA. Pode ser arriscada esta minha projeção, mas é o que eu penso. Eu penso mesmo que o Luka Doncic vai ter, agora com os seus 26 anos, com mais maturidade, eu acredito que ele não vai cometer os erros do passado, que vai fazer todos os Dallas, que toda a direção de Dallas que decidiu trocá-lo, que se arrependam dessa decisão. Para mim foi um erro histórico. E mesmo Dallas tendo um plantel muito bom este ano e tendo conseguido o número 1 do draft, um, tem um roster muito completo, se calhar mais completo que os Lakers, mas o Luka Doncic é diferencial. É um dos melhores jogadores do mundo, para mim está no top 3 dos melhores jogadores do mundo e, portanto, eu acredito que vai ser diferenciador. É preciso que seja mais bem assessorado a nível de comunicacional e das suas atitudes, porque vão estar a medi-lo com máxima lupa, não tenho a mais pequena dúvida. Nos Warriors, que é uma das minhas equipas favoritas da atualidade, tivemos a renovação do Jonathan Kuminga. Eu gosto muito do Kuminga, acho que o Kuminga, a par do Jordan Poole, foram muito importantes no último título de Golden State. Claro que o Steph Curry teve o seu impacto, o Draymond Green também, o Aaron Wiggins, o Andrew Wiggins, o próprio Klay Thompson tiveram grande impacto também, mas Jordan Poole e Jonathan Kuminga foram essenciais, foram fulcrais para esse título dos Warriors. E eu acho que com mais confiança, com o Kerr a saber gerir melhor os seus minutos de utilização e a fazê-lo jogar na sua melhor posição e nos momentos do jogo em que ele é mais diferenciador e em que ele pode claramente fazer uso da sua grande capacidade de lançamento, eu acho que é uma boa notícia para os meus Warriors. Acredito que os Warriors não são title contenders, na minha opinião. Poderão vir a ser à medida que vá havendo jogos no início da fase regular, mas acho que o Kuminga torna a equipa mais competitiva e com mais soluções, para que não seja só responsabilidade de lançar e de pontuar toda em cima do Curry, que é um jogador extraordinário, um dos melhores jogadores de sempre, mas que a idade passa para toda a gente e eu acho que o Kuminga, sendo tão novo, tem tanto potencial, tem uma margem de progressão enorme e pode ser uma grande notícia para os Warriors este ano.
No atletismo, uma pequena reflexão sobre as declarações do Isaac Nader. Eu acredito que muita gente não terá entendido o contexto em que ele as disse e o porquê delas ter dito. Eu entendo quando ele diz que não sente que há um treinador que o possa treinar em Portugal e por isso é que ele foi viver para a Espanha com a namorada dele, com a Salomé Afonso, que também é atleta. Um, Porque é preciso recursos, é preciso mais apoios, é preciso investir-se mais no atletismo em Portugal e ele é um atleta de topo e provou ser um atleta de topo. Independentemente das ausências, das baixas, não importa, no momento decisivo mostrou-se presente, não cometeu os erros do passado e é campeão mundial dos 1500 metros. Portanto, estamos a falar que temos um campeão mundial de 1500 metros, temos um dos melhores atletas nessa disciplina e é normal que ele tenha ido para um país no qual ele sente que pode treinar com condições semelhantes às dos seus competidores e com melhores condições de treino, melhor logística, melhores infraestruturas, melhores treinadores. Portanto, não acho todo polémica as declarações dele, entendo perfeitamente o porquê dele o ter dito e acho que devemos refletir, acho que quem está à frente da Federação Portuguesa de Atletismo e o nosso governo, porque também são eles que financiam e dão os apoios financeiros necessários para que a modalidade cresça em Portugal, acredito que esse tipo de declarações faça refletir que ainda há um longo caminho para podermos assemelhar-nos às condições de treino que se vê no país vizinho, por exemplo. É verdade que são mais de 40 milhões de habitantes, é 4 vezes mais a nossa população, mas eu acho que não tem absolutamente nada a ver com isso, até porque a Noruega não tem tantos habitantes e tem grandes atletas e mesmo no futebol não temos o número de habitantes de outros países e conseguimos competir com qualquer. Portanto, eu acho que tem muito a ver com as condições de treino, com os apoios que têm que ser dados ao atletismo e eu entendo perfeitamente que o Isaac Nader tenha optado por ir viver para a Espanha com a Salomé Afonso para poderem ser a sua melhor versão enquanto atletas. No motociclismo tivemos a queda de Marc Marquez, ainda bem que ele conseguiu ganhar o título do MotoGP o ano passado, a semana passada, peço desculpa, porque senão muito provavelmente não iria ser campeão praticamente com a mão no caneco e ia ser muito cruel que assim fosse. Fratura do braço direito com ligamentos afetados, ainda não se sabe a total extensão de lesão, um momento infeliz do Bezeki que passou a moto por cima do Marques, podia ter sido muito pior, podia ter sido trágica esta queda. Graças a Deus pautou-se do mal ou menos pela fratura no braço, só que é o mesmo braço que foi operado outras 4 vezes. Veremos como é que será a recuperação. O Marques renasceu das cinzas. O Marques, na sua melhor forma, é de longe o melhor piloto do mundo. Acho que o único piloto que lhe pode dar luta, se conseguir ver-se livre de lesões, é o Jorge Martin e o italiano, o Pecco Bagnaia, mas mesmo assim considero que o Marques está num outro patamar. Espero que consiga recuperar bem desta lesão, que não corra riscos, se não tiver que competir mais até ao fim da época, que não compita, já fez o seu campeonato, que prepare 2026 com toda a força para conseguir o 10º título, oitavo do MotoGP da sua carreira. Portanto, esperemos que sim. Eu sou muito fã do Marc Marquez, vi o documentário dele e fiquei muito emocionado porque a sua jornada de superação e toda a recuperação, todo o processo de reabilitação dele foi muito difícil, é preciso ter muita força de vontade, é preciso ser um grande lutador e ter um grande espírito de sacrifício, porque ele passou por muito e vamos ver como é que corre esta nova operação a um braço que tem sido muito massacrado. Quis o destino que ele tivesse uma queda muito feia no grande prémio seguinte a ele ter se sagrado campeão, mas do mal ou menos, pelo menos não comprometeu esse título e agora é esperar pela extensão da lesão e perceber o que é que vem aí.
O Miguel Oliveira não conseguiu fazer top 10 desta vez no Grande Prémio da Indonésia. É um Grande Prémio que é difícil para muitos pilotos. Por exemplo, o Marc Marquez nunca ganhou, é um dos poucos Grandes Prémios que o Marc Marquez nunca ganhou. O circuito tem características muito próprias e o próprio Miguel Oliveira também sofreu com isso e não conseguiu manter os dois top 10 que tinha conseguido nos Grandes Prémios anteriores. Ainda estamos à espera de saber o que vai ser do futuro dele, ainda não foi muito conclusivo, ainda fica muito no ar aquilo que ele irá fazer no fim desta época. Não tem equipa, como disse num vídeo anterior, mas ainda não decidiu se vai competir em Superbikes ou se vai esperar para que no último momento possa ter uma equipa para competir no MotoGP em 2026. Veremos o que é que o futuro reserva ao Miguel Oliveira. E quanto ao Marques, muita força e ele é um grande campeão. Acredito que ele é mais uma pedra no caminho dele para ele construir um grande castelo. No handball tivemos o Barcelona campeão mundial de clubes, uma final imprópria para cardíacos contra os húngaros do Veszprém, um grande jogo de handball em que o Emil Nilsson mostrou mais uma vez e provou que é o melhor guarda-redes do mundo, é decisivo e mais uma vez foi fundamental e fulcral para uma grande vitória internacional do Barcelona. Mais um grande currículo, mais um grande título no currículo do nosso Luís Frade, que tem um dos currículos mais invejáveis de todos os atletas nacionais de todos os tempos, ou seja, de sempre. Já ganhou tudo que havia para ganhar no handball e ainda é tão novo, ainda tem tanto para conquistar. E eu entendo que todos os ciclos terminam, mas não consigo entender porque é que o Barcelona não renovou com o Emil Nilsson, como é que vai prescindir do melhor guarda-redes do mundo, não consigo entender. Um, Ainda para mais com tanto tempo de antecedência, sabendo-se que esta é a última época dele. É verdade que ele é um grande profissional, mas eu não sou muito a favor de já estar uma época. É verdade que é bom saber o futuro e onde vamos jogar, mas também acho que a nível de motivação isso pode ser um fator que pode entrar em jogo e pode ser determinante para a época do Barcelona no handball. Vamos ver se será o caso ou não, mas grande vitória do meu Barça, campeão do mundo de clubes de handball, numa final fantástica. Todos os amantes da modalidade devem ter gostado daquela final. Resultado... ou seja, a mudança de ascendente no resultado, indefinição no resultado até o último momento, 31-30, resultado final, e o Barcelona leva mais um grande caneco para as vitrines do Camp Nou. No hóquei em patins, uma das grandes notícias da semana, Sporting campeão do mundo de clubes numa final épica, imprópria para cardíacos em San Juan, na Argentina, e quis o destino que fosse um rapaz natural de San Juan, argentino, Nolito Romero, a ser o jogador decisivo. Voltando às suas origens, jogando no pavilhão que muitas vezes deve ter jogado, um dos jogadores com o currículo mais invejável e mais vasto no hóquei mundial, ganha o Campeonato do Mundo de Clubes, marcou os últimos 2 golos do Sporting. O Sporting teve a perder por 2-1. Conseguiu empatar, levar o jogo para prolongamento e depois uma grande esticada de meia distância do Nolito Romero a dar o 3-2 final para esta equipa muito bem comandada e muito bem treinada pelo Ed Bosch, grande estrela dos anos 90 e início dos anos 2000 do Porto, mas a mostrar a ser um grande treinador. Depois de um grande trabalho no Valongo e na Oliveirense, está a fazer um excelente trabalho no Sporting. Eu disse isto, apesar do Sporting ter perdido a Elite Cup com o Benfica, acredito que o seu grande objetivo era mesmo o Mundial de Clubes, porque foram em semanas consecutivas, ou seja, eles optaram por dar tudo no Mundial de Clubes. Não digo que o Benfica não ganharia numa outra circunstância, o Benfica teve mérito, mas este Sporting está claramente talhado para grandes resultados e pode provavelmente limpar todos os títulos pelos quais vai competir este ano. Veremos se assim é. Ganhar ao Barcelona, um histórico, ao maior clube de todos os tempos do hóquei em patins, não é para qualquer um, não está ao alcance de todos, e foi muito bonito ouvir os argentinos cantar pelo nome do Sporting quando terminou
o jogo, quando o árbitro apitou para o fim do jogo. Foi incrível, foi arrepiante. Havia ali alguns portugueses, mas muitos argentinos amantes do hóquei a cantarem pelo nome do Sporting, a entoarem o nome do Sporting. Foi realmente especial e muito emocionante. E é uma grande notícia para o desporto nacional termos estes feitos. É sempre uma grande notícia. E por fim, falar dos nossos meninos do futsal. Bicampeões europeus sub-19, Eduardo Tchuda a 14 segundos do fim a conseguir marcar o gol decisivo, 3-2 para nós, contra a Espanha, depois de termos estado a perder por 2-0. Estávamos a perder por 2-1 a 2 minutos do fim, já estávamos a jogar em 5-4, com guarda-redes avançado, e foi aí que conseguimos empatar o jogo. Jogo mais um, impróprio para cardíacos, total indefinição do resultado, sem se saber para quem ia cair este título, mas conseguimos revalidar o título. Bicampeões europeus sub-19, o nosso futsal está muito bem entregue, tem um futuro brilhante e muito risonho, e é uma grande notícia para o desporto nacional. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal do Tigas. Não te esqueças de subscrever o canal, de ativar o sininho para mais notificações, e conto contigo para a próxima semana com promessa de mais desporto.